Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom estar aqui com vocês, depois de um tempo, primeiro de férias, e depois mais uma férias forçadas, por causa de recuperação aí da Covid, mais uma semaninha de molho eu fiquei, mas graças a Deus, recuperado, e eu agradeço muito a oração dos irmãos, Pastor Danilo que segurou a bronca aí esses dias todos, que eu estive afastado. E é uma alegria imensa a gente poder retornar, tá bem, tá reunido com o povo do Senhor. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens e nós vamos estudar alguns salmos. Agora nesse começo do ano, o tema da nossa série é Vida Espiritual Renovada. Eu creio que todos nós passamos por momentos da nossa vida em que nós precisamos de renovação espiritual, sermos fortalecidos na nossa vida com Deus. Quem sabe alguns precisam, por uma série de razões, até mesmo de uma restauração da sua comunhão com Deus. E eu creio que esse período do início de 2022, nós vamos meditar em alguns assuntos da palavra do Senhor, especificamente em Salmos, para que Deus use esses temas, esses salmos, para nos revitalizar espiritualmente. Depois, durante o ano, nós vamos estudar o livro de Gênesis, um sermão, uma série de mensagens expositivas, e aí encerrando, se Deus quiser, na carta de Paulo aos Efésios, e assim a gente pretende no planejamento pastoral trazer aqui as exposições esse ano das Escrituras aos domingos. Ok, nós vamos então hoje ver sobre o valor da palavra de Deus para uma renovação da nossa vida espiritual. Os irmãos vão perceber nessa série que não há atalhos para um crescimento espiritual, para uma vida espiritual fervorosa, para a renovação da nossa vida com Deus. Nós precisamos pagar o preço. Deus ele já disponibilizou tudo para uma vida abundante. Nós precisamos fazer uso desses meios de graça que Deus já colocou para nós, a fim de que ou sejamos renovados se precisamos, ou venhamos a crescer cada vez mais espiritualmente. Eu creio que o Salmo 19, ele fala muito bem sobre o valor da palavra de Deus e como Deus usa a palavra dele para nos transformar, para nos renovar, se necessário. Então nós vamos ver, conforme aí no telão, Salmo 19, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me
dos que conheço ou dos que desconheço. Também guardo o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amém. A palavra de Deus como meio de graça que Deus tem um compromisso em usar na nossa vida para nos renovar, para nos transformar à imagem de Cristo, para fortalecer a nossa vida de comunhão, de intimidade com Ele. Esse salmo, ele provavelmente é um salmo de Davi, e Davi aqui destaca o valor da palavra de Deus. Ele coloca aí vários títulos acerca da palavra. Nós vamos ver esses títulos, são todos sinônimos acerca da palavra de Deus, da Bíblia, a Escritura. Aí ele coloca características da palavra de Deus e os benefícios, os resultados, os efeitos da palavra de Deus na vida daquele que medita nela e que a obedece. Então nós vamos ver a respeito disso. Em primeiro lugar, nós vamos ver então os títulos, as características e os efeitos da palavra de Deus a partir desse salmo. Davi ele começa dizendo sobre a palavra de Deus como a lei do Senhor. Quando ele fala a lei do Senhor, ele usa a palavra hebraica Torá, e essa expressão significa instrução, orientação, ensinamentos que procedem diretamente de Deus. Então o salmista ele coloca a palavra do Senhor como a lei do Senhor. Palavra de Deus, Bíblia, Escritura e lei do Senhor aí significam a mesma coisa. Davi ele quer dar uma ênfase acerca de uma característica da palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual de instruções do Criador para orientar a nossa vida, nos instruir, a fim de que vivamos de uma maneira agradável a Deus, de uma maneira sábia, de uma maneira bem-aventurada, reta diante dos olhos dele. Uma característica da lei do Senhor, da palavra de Deus, é que essa palavra, esse livro de instruções de Deus, de orientações do Senhor para a nossa vida, ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. A palavra perfeita aí tem o sentido de algo que é completo, algo que cobre tudo. Isso significa que a instrução de Deus, a palavra de Deus, para a nossa vida, ela é completa, ela é suficiente para nos orientar sobre o modo que devemos viver diante do Senhor. A palavra de Deus tem instruções divinas, verdadeiras, que cobrem todos os assuntos importantes da nossa vida. Não tem um assunto, um tema relevante para o nosso viver, para o nosso andar com Deus, para vivermos uma vida transformada, que a palavra do Senhor não toque, que ela não expresse, que ela não nos instrua. Casamento, a Bíblia nos orienta. Como deve ser a vida do homem, a Bíblia nos orienta na vida que devemos ter. Como deve ser o andar da mulher de Deus, a palavra do Senhor orienta. Sexualidade, a palavra de Deus fala. Trabalho, negócios, moralidade, todos os assuntos relevantes, importantes. A palavra do Senhor ela é perfeita no sentido de que ela é completa. Ela aborda todos os temas para a nossa vida. John MacArthur ele disse o seguinte: uma razão para estudar a Bíblia é que a verdade está ali. A verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre a vida, a verdade sobre a morte, a verdade sobre você e eu, a verdade sobre os homens,
mulheres, crianças, maridos, esposas, pais e mães, a verdade sobre amigos e inimigos, a verdade sobre como você deve se comportar no trabalho e em casa, até mesmo a verdade sobre como você deve comer e beber, sobre como você deve viver, sobre como deve pensar, a verdade está toda ali. Que recurso nós temos? Aproveite-a. A lei do Senhor, ela é perfeita. Ela é a verdade de Deus para tudo, todos os temas da nossa vida. E um efeito da palavra de Deus, da lei do Senhor que é completa, que é perfeita, é esse aí. Ela restaura a alma. Na medida em que nós temos contato, nós sofremos os efeitos dessa palavra da nossa vida. Ela vai trazendo resultados, benefícios. Ela vai nos lapidando, ela vai nos moldando, ela vai tocando nos cômodos mais escuros, escondidos da nossa vida, onde nada pode chegar. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para chegar ali, no nosso interior, na nossa alma. E a palavra em contato com a nossa alma, o nosso interior, ela nos restaura. Essa expressão alma aí significa não só o lado emocional do ser humano, mas a palavra para alma aí significa o centro do homem, o interior do homem, a mente do homem, a vontade do homem. A palavra de Deus, ela nos transforma nesses aspectos mais profundos do nosso ser. Nós poderíamos dizer então que a lei do Senhor, a instrução do Senhor, que é completa, ela tem o efeito de nos transformar, de nos restaurar, de nos renovar, de mudar a nossa vida. Certa vez um evangelista estava compartilhando a palavra de Deus, o evangelho, em uma praça pública, e de repente um homem ateu, não acreditava em Deus, portanto, começou a se opor e a se indispor com o pregador, e a dizer que aquilo que o evangelista dizia em relação à palavra do Senhor era uma grande mentira, eram histórias fantasiosas. Aquilo que o evangelista, o homem de Deus pregava, aquilo não passava de uma muleta para quem é fraco psicologicamente. Como dizia Freud, um grande ateu do passado. A fé é para quem é fraco, para quem não consegue suportar as dores da vida e tem que se apegar em alguma coisa, então se apega à fé. Aí o evangelista, então, ele chamou o ateu de lado e propôs um desafio para aquele homem. E ele disse o seguinte: olha só, você descrê da palavra de Deus, zomba dela, e eu quero que você então aceite esse desafio. Traga aqui semana que vem um bêbado que tenha deixado o vício por causa do ateísmo. Traga também uma ex-prostituta que abandonou a sua vida de prostituição por causa do ateísmo. Traga também casais que estavam se separando com o lar destruído e que, por causa das leituras ou das literaturas ateístas, tiveram um casamento restaurado. Traga-me também uma pessoa que estava para tirar a sua própria vida por causa do desespero, da angústia,
e porque teve contato com os pressupostos ateístas, mudou de ideia e encontrou sentido para a vida e paz para o seu coração. Agora eu prometo para você que semana que vem eu posso trazer aqui, nesse mesmo lugar, disse o evangelista, o pregador, uma porção de pessoas, ex-alcoólatras, ex-prostitutas, pessoas que andavam na imoralidade, pessoas que estavam para tirar a vida, pessoas que estavam perdidas, sem saber o sentido da vida, o propósito para o qual deve existir, casamentos destroçados. Eu posso trazer inúmeras pessoas que, por causa do contato com essa palavra que você está descrendo, tiveram suas vidas transformadas por Deus. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é um livro de instruções de Deus, verdades absolutas, que jamais passam. E essa instrução é perfeita, é completa, abrange tudo na nossa vida. E em contato com o nosso interior, ela nos transforma, ela nos restaura, ela nos molda, ela nos purifica, ela nos santifica. Se você quer ter uma vida transformada, renovada, uma vida restaurada, você precisa da palavra de Deus na sua vida. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Ele usa a palavra para transformar o nosso ser. Que valor você tem dado à Escritura? Você pode testemunhar desse benefício da palavra no seu coração, na sua vida? Aí o salmista ele vai dizer uma outra característica da palavra. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Um outro título que ele dá à palavra de Deus, o primeiro título é a lei do Senhor, o segundo título é os testemunhos do Senhor. Palavra de Deus, Bíblia, os testemunhos do Senhor aí nesse salmo significam a mesma coisa, mas ele quer dar aqui uma outra ênfase sobre a Escritura. Os testemunhos do Senhor aí significam a autorrevelação de Deus, ou seja, a Bíblia é um livro divino, é um livro no qual, ou por meio do qual, Deus decidiu revelar a Ele mesmo. Deus decidiu se apresentar, dizer como Ele é. Os testemunhos do Senhor aí significa o testemunho pessoal de Deus. Quando a gente diz, eu estou dando um testemunho sobre algo, sobre mim, eu estou falando sobre mim, eu estou contando algo. Quando diz que a Bíblia, ela é os testemunhos do Senhor, significa que o Senhor dá o seu testemunho próprio. Ele diz sobre a sua pessoa, quem Ele é, como você pode conhecer a Deus através da palavra. Os testemunhos do Senhor também envolvem as obras dEle, o que Ele fez. Está tudo registrado na palavra. O seu plano redentor, os feitos do Senhor, os seus grandes milagres, as suas palavras, são os testemunhos do Senhor, a revelação de Deus para nós. O Salmo 19, ele mostra para nós que Deus ele se revela de duas formas. Se Deus não decidisse se revelar, ninguém poderia conhecer a Deus. Mas Ele decidiu se revelar de duas maneiras. A primeira maneira é aquilo que na teologia nós chamamos de revelação geral.
ou seja, Deus se revela pela criação. Revelação geral é uma revelação de Deus, Deus se mostrando para todos. Geral nesse sentido, que é uma revelação para crentes e não crentes, todos têm acesso, é geral essa revelação. Então Deus ele se revela para todos através das suas obras, através da sua criação. Romanos 1:20, Paulo diz assim, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, são conhecidos e percebidos pelas coisas criadas. Ninguém pode ver a Deus, mas os seus atributos, ou seja, as suas qualidades pessoais, as suas perfeições, podem ser conhecidas através das coisas que Ele criou. A criação é uma grande obra de arte que aponta para um Criador, que aponta para um designer inteligente, alguém supremo que trouxe à existência do nada todas as coisas que existem. A beleza da criação revela um Deus maravilhoso, bondoso, que fez todas as coisas. Assim como um quadro belo revela algo sobre um artista e você pode ali contemplar aquele quadro e observar alguma coisa sobre um artista, a habilidade, o zelo, como ele usa as cores. Da mesma forma, os mares, a praia, as montanhas, os rios, os pássaros, os animais, os seres humanos, a anatomia humana, tudo isso revela um Deus poderoso. Mas essa revelação geral que é apresentada aí no Salmo 19, no começo, quando ele diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. A criação é uma revelação de Deus, Deus se revela pela criação, mas Deus fala pela criação sem palavras, sem usar a sua palavra. A própria criação fala de um Criador maravilhoso. Todo dia a criação prega sobre Deus sem falar nada. Só que a criação ela é insuficiente para conhecermos a Deus. Por isso Deus trouxe uma revelação especial, específica. Você pode olhar, alguém pode olhar para a criação e adorar o sol, como Paulo diz em Romanos 1. Por causa do pecado, o pecado afetou a nossa capacidade de percepção acerca de Deus. E muitos olham o sol, ao invés de dizer: há um Criador que fez o sol, louvado seja Ele. Não, passa a adorar o sol como um Deus. Adoraram a criatura ao invés do Criador, diz Paulo. Então a criação em si é insuficiente para conhecermos a Deus plenamente ou de uma maneira mais profunda, pessoal. Então Deus, Ele trouxe as Escrituras, a Sua Palavra, e depois enviou Jesus para ser para nós a revelação especial de Deus, específica, onde Deus ele diz: eu sou assim. A Bíblia é a autobiografia de Deus. A criação traz a impressão digital de Deus, mostra que há um Criador. Mas a Bíblia diz como esse Criador é, como Ele age. Nós precisamos da palavra de Deus para conhecermos o Criador. Na Bíblia Deus diz: eu sou assim, me conheçam. Eu quero ser conhecido, por isso eu me revelo. Deus quer ser conhecido por nós. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Deus quer que você o conheça cada vez mais. Jesus ele diz que a vida eterna, já disse aqui outras vezes, não é aquela questão que a gente imagina de lá na vida eterna, na eternidade, a gente está cada um com uma harpa na mão, com asinha nas costas,
e dando rasante nas nuvens ali e cantando eternamente. Não. Jesus ele diz assim, que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti e a mim, a quem Tu enviaste. Deus é tão magnífico, infinito, tão grande, que nós vamos passar a eternidade toda conhecendo o Senhor. Deus ele tem prazer em ser conhecido, Ele se revela. Através da Sua palavra nós podemos conhecer Deus hoje seguramente através das Escrituras. Se você quer conhecer a Deus, é através da palavra, e esse conhecimento traz para nós transformação de vida. Ele diz assim, que os testemunhos do Senhor, tudo que Deus fala sobre Ele nas Escrituras, os testemunhos do Senhor, eles são verdadeiros. O que está escrito na palavra é a única regra de fé e de prática, daquilo que nós cremos sobre Deus e daquilo que nós praticamos acerca do que Deus determinou para nós. Essa expressão, são verdadeiros, aí significa que eles são fiéis, dignos de confiança. Você pode confiar na palavra de Deus. E qual que é o efeito da palavra de Deus, os testemunhos do Senhor que são confiáveis, verdadeiros? O efeito aí é que Ele concede sabedoria aos inexperientes. A palavra de Deus é 100% confiável, toda ela é palavra de Deus, letra por letra, palavra por palavra, tudo foi inspirado por Deus, mostra acerca de Deus, e conforme nós vamos tendo contato com a palavra, dia a dia, ela vai trazendo para nós aquilo que falta muito nos nossos meios atuais. Sabedoria. Sabedoria. As pessoas estão tendo acesso, por causa da internet, redes sociais, a muita informação. Informação rápida. Um montante muito grande de informações. Mas nós temos visto pouca sabedoria. A palavra de Deus é que vai te dar sabedoria. A palavra inexperiente, numa versão de Almeida, traz a palavra simplicis. É a palavra imaturo, imaturidade. A palavra de Deus na nossa vida, ela vai nos aperfeiçoando. Deus usa para trazer para nós a palavra dele, maturidade. Ela torna os inexperientes, os imaturos, aqueles que ainda não têm uma maturidade cristã, não está falando de idade aí. Na nossa cultura, muitos pensam de maturidade como sinônimo de idade. Pode ser que alguém mais velho seja alguém, pelo menos se espera disso, alguém mais maduro do que alguém jovem, mas nem sempre. Há pessoas velhas de idade, mas que têm cabeça de adolescente. Meus irmãos, a palavra do Senhor, então, ela traz para nós preceitos, mandamentos, e eles são límpidos, diz aí a palavra de Deus, e trazem luz aos olhos. Na medida que você vai lendo a palavra, estudando a palavra vai iluminando os seus olhos, ou seja, a sua mente. Você vai aprendendo o que é certo, o que é errado. Quando nós nos convertemos, nós não conhecemos muito da palavra de Deus. E é comum nós trazermos na nossa vida muitas coisas que desagradam o Senhor. E conforme nós vamos lendo a palavra, nós vamos vendo o mundo de uma outra forma. Nós vamos vendo a vida, sobre como nós devemos viver, de uma maneira diferente da maneira de Deus, do ponto de vista de Deus. Nós vamos ver que coisas que de repente a gente achava comum na nossa vida, que todo mundo faz, Deus fala que é um pecado, e que nós devemos tratar, nós devemos confessar, nós devemos
buscar em Deus a graça para mudarmos aquela área na nossa vida. E aí a nossa vida vai sendo transformada. Nós temos que olhar a palavra de Deus dessa forma. Não como uma sugestão, mas como algo que Deus quer de mim. E procurar, se eu não estou vivendo, me arrepender do pecado e buscar uma vida que agrada o Senhor com a graça dEle. E aí a palavra de Deus também diz aí que a palavra do Senhor, ela aí é tida como os juízos do Senhor que são verdadeiros e são justos. A palavra juízos aí traz a ideia de os julgamentos de Deus. A Bíblia fala sobre o plano de amor de Deus, e o plano de amor de Deus, ele é muito visto em Jesus, quando Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz para nos salvar. Então o plano de amor de Deus está ali revelado para salvar os pecadores, mas a Bíblia também fala sobre a justiça de Deus. Deus é um Deus justo, e aí a palavra de Deus traz os juízos de Deus. Os juízos de Deus na história, a Bíblia conta como foram os juízos de Deus na história. Nós vemos lá no Éden o juízo que Deus fez contra Adão e Eva que pecaram. Na época de Noé, o dilúvio como juízo de Deus, a torre de Babel, como Deus destruiu e como Deus trouxe juízo. O juízo de Deus contra o Egito, as 10 pragas, e assim por diante, contra o próprio povo da aliança, o próprio povo de Israel, quando feriu a aliança de Deus ou com Deus. Deus derramou seu juízo sobre o seu próprio povo para santificá-lo. A Bíblia fala dos juízos de Deus no final dos tempos. Pragas, pestes, grande tribulação, os 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, o juízo final, o lago de fogo e enxofre, juízos de Deus, são os decretos, as determinações de Deus contra o pecado. A Bíblia fala desses juízos. Os juízos de Deus, eles devem trazer para nós um efeito. Nós só vamos ver os juízos de Deus na Bíblia. Ela revela. Os juízos de Deus, eles trazem para nós, ou devem trazer para mim, para você, temor. O que é temor? Reverência. Reverência. Não é medo, simplesmente. A palavra hebraica para temor do Senhor, não tem uma palavra no português para ser traduzida. Então, às vezes, a gente pensa em temor como medo. Mas é muito mais do que um medo. É um medo reverente. Eu estava contando para alguém essa semana sobre isso, falando o seguinte: você já viu o relâmpago, quando está aquele tempo chuvoso, e aí começa a cair aquela tempestade, e o raio fica cortando o céu, e você está vendo aquilo, aquele espetáculo de luzes naturais, ao mesmo tempo que você fica com medo, você fica encantado. Você fala, que coisa linda isso. Mas você fica com medo, você se esconde. Você não vai subir numa árvore para ver o relâmpago caindo. É mais ou menos isso, o que significa temor em relação a Deus. Deus é um ser tão perfeito, tão grandioso, majestoso. Você fica admirado, tão santo. Você admira o Senhor, mas ao mesmo tempo, você tem um temor, uma reverência. Você não leva a sua vida de qualquer jeito. Porque o Senhor, Ele tem os seus juízos. E Ele é fiel aos seus juízos, aquilo que Ele decretou. Da mesma forma que Ele fez no Antigo Testamento, e nós podemos conhecer esses juízos no Antigo como Deus fez, Ele vai fazer hoje e no futuro. Eu conheci um caso de uma pessoa, de um homem que chegou para mim,
e falou assim uma vez: pastor, eu estou contando aqui porque é uma pessoa que não está mais aqui no nosso meio, ok? Mudou, enfim, não está mais aqui. Normalmente eu não conto casos assim de gabinete, casos mais íntimos, né? Mas ele contou e permitiu que eu contasse isso também. Em outras ocasiões eu já contei. Ele falou assim: pastor, eu queria confidenciar, na verdade, confessar algo aqui para o pastor. E aí ele disse o seguinte: o meu coração estava tomado por um sentimento de adultério, de trair o meu cônjuge. Mas eu quero contar um livramento aqui para o pastor. E meus irmãos, a gente é pecador ainda. Somos salvos, aqueles que creram em Cristo, sim. Mas ainda nós carregamos uma natureza pecaminosa, que está sendo transformada de glória em glória, até o dia que a gente não vai ter mais o pecado em nós, quando nós tivermos um corpo glorificado na eternidade. Mas por enquanto, é uma luta entre carne, ou a natureza pecaminosa, e o Espírito, a nova natureza em nós. E aquele homem então estava colocando isso, essa luta, e ele estava sendo vencido, como a gente é muitas vezes. E ele disse: eu estava tomado por aquele desejo. Mas Deus me livrou, sabe como? Pelo temor. Ele disse que ele leu Hebreus 13:4. E ele caiu chorando, pedindo a misericórdia de Deus. E aquele plano demoníaco caiu por terra. O texto é: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Os juízos do Senhor, Deus julgará. A palavra de Deus é o livro dos juízos do Senhor, são verdadeiros, Deus vai cumprir. São todos eles justos porque retratam a própria pessoa, o caráter de Deus que é santo. Por isso, os juízos de Deus trazem para nós temor. E o temor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios, de uma vida que agrada a Deus. Muitos crentes estão perdendo o temor, porque não estão conhecendo mais e se aprofundando e lendo mais as Escrituras, e vendo que na palavra há um Deus de amor, um Deus que te ama, um Deus redentor, que te alcança pela cruz por Jesus, mas um Deus que é santo. Spurgeon, ele disse o seguinte: quando o povo de Deus se esquece ou ignora os juízos do Senhor, este cai em uma calamidade moral e espiritual. Ignorar um Deus santo, os juízos de Deus, e muitos pregadores já não pregam mais sobre um Deus que é juiz, um Deus que faz justiça, que derrama juízos. Isso traz calamidade, decadência moral no povo de Deus. Meus irmãos, quando eu sou advertido pelos juízos de Deus, lembrando da justiça de Deus, isso traz para mim temor, e ao mesmo tempo traz em mim um desejo de correr para a cruz e de suplicar a misericórdia, a graça de Deus, o perdão de Deus na minha vida, porque eu me relaciono com Deus de amor, mas um Deus que é justo e santo. Os juízos de Deus são verdadeiros, eles estão todos registrados na palavra do Senhor, e eles trazem temor à nossa vida. E eu quero encerrar dizendo aqui para vocês que
Que bom que voltou, né? Graças a Deus. E trazendo para vocês atitudes práticas em relação à palavra do Senhor. Nós vimos títulos, vimos características e os efeitos da palavra de Deus na nossa vida, conforme nós vamos lendo, conforme nós vamos nos aprofundando. Agora nós vamos ver algumas atitudes práticas que nós devemos ter com essa palavra que gera todas essas coisas na nossa vida, o que é poderosa para fazer isso. Só não faz na vida de quem não está levando a palavra a sério. Então, atitudes práticas. Em primeiro lugar, reconheça o valor da palavra de Deus na sua vida. Reconheça que a palavra é algo valioso de Deus para nós. Talvez você esteja pedindo para esse ano de 2022 uma melhor condição de vida. Quem sabe muitas pessoas em muitas igrejas, principalmente essas da teologia da prosperidade, estão pedindo para Deus riquezas. Mas muitos pensam em riquezas só como coisas materiais. Deus pode dar isso conforme a vontade dEle. Mas há uma riqueza que está disponível para nós. Nós podemos ser ricos aos olhos de Deus e é isso que Deus quer. Ele nos deu a sua palavra como ouro fino, refinado para a nossa vida. O salmista ele diz isso. A tua palavra ela é mais desejável do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Quem escreveu esse salmo foi provavelmente Davi, como eu já falei no começo. Davi era um homem muito rico, ele era rei em Israel, ele tinha muito ouro, e um rei naquela época mostrava o seu poder através do seu exército, da sua sabedoria e também através da sua riqueza, dos seus tesouros. Um rei tinha muito ouro, mas Davi ele coloca aí que a sua riqueza, ele louva a Deus por uma riqueza maior do que o ouro literal. Ele louva o Senhor e ele deseja como ouro puro, fino, a palavra do Senhor. Ela sim enriquece um ser humano, enriquece você. Você quer ser rico aos olhos de Deus, você tem desejado riqueza. Se enriqueça com a palavra de Deus. Ela está disponível. Como você faz isso? Dando valor a ela, não negligenciando, não deixando ela pegando poeira na estante, ou não acessando ela no celular, mas tendo contato com ela todo dia. Ela é o tesouro de Deus para nós, ela é como um favo de mel, diz Davi. Davi foi um homem que antes de ser rei morava nos desertos, muitas vezes fugia nos desertos, nos desertos de exércitos inimigos, se escondendo em cavernas, em lugares remotos. E quem sabe ele tem encontrado muitos favos de mel ali. Ele sabia o significado do que ele está escrevendo. Ele está falando de pura energia, algo calórico, algo que é fácil e rápido de digestão, e já entra em contato com o organismo e já causa efeitos, que é o mel, que é doce, que é prazeroso. Davi está dizendo: a tua palavra é assim, ela traz efeitos instantâneos na nossa vida, energia, força, ela nos transforma, ela é doce. Não há nada como a palavra do Senhor. Você tem se alimentado todo dia? Davi nos desafia a nos alimentarmos também com a palavra de Deus. Encerrando, ele diz: são mais desejáveis, já falei isso, ele diz, aí para nós também nos esforçarmos para praticarmos essa palavra, não só lermos, estudarmos, termos contato com ela, mas colocarmos em prática.
Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Texto de Tiago, fazendo paralelo com o que Davi diz aí. Quem pode discernir os próprios erros? Meus irmãos, às vezes a gente está tão obscurecido, tão endurecido com o pecado, com mentalidades erradas, com pensamentos equivocados. Às vezes a gente sofre tanto a influência do mundo, de pensadores que não tem nada a ver com Deus. Às vezes o nosso coração que é enganoso, a gente não pode confiar no nosso próprio coração, diz a Bíblia. Ele traz tantos conceitos equivocados, que não tem nada a ver com a palavra. E às vezes a gente não vê os nossos próprios erros. Davi está dizendo que a palavra de Deus, ela ilumina os olhos, ela nos traz revelação de erros, de pecados da nossa vida, para nós podermos andar com Deus. Aqui agora Davi está falando de coisas práticas. Davi ele não está fazendo uma dicotomia entre o que ele lê na Bíblia e a vida dele, porque tem muita gente que faz isso. Ouve a palavra de domingo, lê a palavra em casa, lê de manhã, mas ao sair dali, coloca em prática outras coisas. Ou é aquela pessoa que ela compartimentaliza a vida dela. Sobre oração, eu uso a palavra. Mas sobre casamento, eu sigo aquela influencer. O que ela diz para mim é lei. Sobre ser mulher, eu leio tal literatura. Eu sigo tal ideologia. Então as pessoas vão compartimentalizando a vida delas. Quando a palavra de Deus ela é completa e ela afeta todas as áreas da nossa vida, toda a nossa vida tem que ser moldada pela palavra. E às vezes a gente está olhando a vida de uma maneira totalmente equivocada. Mas a palavra de Deus traz direção prática para a nossa vida, para uma vida que agrada ao Senhor. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, outra versão diz pecados secretos, que eles não me dominem. Só a palavra vai trabalhando no nosso coração assim. Meus irmãos, se vocês não tiverem tendo contato com a Escritura todo dia, o pecado vai endurecer o coração de vocês. Pode ter certeza disso. É só esse contato com a palavra, o Espírito Santo vai usando ela para nos incomodar, para nos quebrantar, para nos levar a um arrependimento, para lidarmos com os nossos pecados, não de uma maneira relaxada, mas de uma maneira séria. Só com contato com a palavra. Tem uma frase que diz assim: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Vejam a importância das Escrituras, a importância prática, afeta a minha vida prática. Um crente que se endureceu e que se perdeu, é um crente que, em primeiro lugar, ele parou de ter contato com as Escrituras. A causa é essa, o início do desvio. O salmista está dizendo: Senhor, veja como ele está levando a sério a vida dele. Ele está falando da palavra. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. A tua palavra vai gerar isso em mim. E aí ele diz, finalizando, ele faz uma oração. A vida com a palavra de Deus, o que Deus fala na palavra, a palavra de Deus em contato com o meu interior, a minha mente, o meu ser, tem que gerar em mim essa oração também. Tem que me levar a uma análise da minha vida, porque eu tenho que ler a palavra fazendo um autoexame da minha vida, confrontando a minha vida com a palavra, me arrependendo do pecado e querendo levar Deus a sério, porque a palavra de Deus ela vai gerar isso em mim. Então ele termina com essa oração, esse desejo. Depois de falar da palavra, ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Eu quero perguntar para você, você quer que as palavras da sua boca agradem ao Senhor? Sejam agradáveis a Deus?
Tem muita gente que não liga do que fala, o que sai da boca, não está nem aí. O salmista, em contato com a palavra, ele foi levado a levar Deus a sério. Então ele entende que Deus se importa com as palavras que saíam da boca dele. Ele viu isso na palavra. E ele diz: o meditar do meu coração, não só o que eu falo, não só o que eu faço que as pessoas veem, mas a meditação do meu coração, os meus pensamentos, que ninguém vê, que eles sejam agradáveis a Ti, Senhor. Ah, meus irmãos, como eu tenho pensamentos maus, creio que os irmãos também, mas em contato com a palavra, eu não me acomodo. A palavra me leva a querer, a desejar uma vida transformada, inclusive nos meus pensamentos, ou a partir dos meus pensamentos. Inclusive Jesus, ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que eu estou enchendo o meu coração, os meus pensamentos, o meu interior, vai afetar o que eu falo, o que eu faço. E que o meu coração, o meu pensamento seja cheio da palavra de Deus. E que o meu comportamento, a minha vida, as minhas ações, as minhas palavras, sejam um reflexo dessa vida transformada no interior pela palavra de Deus. Queremos ser renovados, transformados, restaurados. Nós precisamos nos aplicar na palavra de Deus. Quero desafiar você em 2022 a ter um ano diferente. 2022 muita gente faz resolução. Eu vou malhar mais, eu vou ir na academia, eu vou correr, eu vou comer menos, eu vou ler tantos livros. Mas eu quero desafiar você e suplicar a Deus que ajude você e a mim a colocarmos em prática isso. Eu quero desafiar você, encorajar você a ler a palavra, meditar nela. A palavra de Deus, ela nos transforma. Eu quero desafiar você a pregar essa palavra para outros também. Se ela faz tantas coisas, se ela traz tantos benefícios como nós vimos, se ela é a palavra de Deus, se Deus tem um compromisso com a palavra dele, de fazer segundo o que ele revelou, então divulgue, pregue, ensine a não crentes, ensine dentro da sua casa, ensine os seus filhos na palavra de Deus. A palavra traz transformação para a sua vida, para os seus relacionamentos, para a sua casa, para o seu lar. Esteja aqui ouvindo a palavra, nos cultos, leve a palavra a sério. Meus irmãos, que Deus use a palavra dele na minha e na sua vida, para nos renovar. Quem sabe você está com a sua vida espiritual, como a gente diz de uma maneira ilustrada, apagada, fria. Não tem, como eu disse no começo, atalho. Uma renovação, uma restauração espiritual, uma vida espiritual fervorosa, ela passa necessariamente pela palavra de Deus na sua vida. Dia a dia, Deus vai te transformando pela palavra dele. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo aqui, de culto, de louvor a Ti, de adoração ao Teu nome. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra, de ter acesso a ela, como nunca, ó Deus, as pessoas tiveram numa época passada. Nós temos a Bíblia disponível para nós, ó Deus, dentro de um celular, no aplicativo que nós podemos abrir a qualquer hora, no nosso computador ou no livro mesmo. Nós temos acesso, ó Deus, como nunca antes, à Escritura.
Ó Deus, ajuda-nos a levarmos em conta essa bênção na nossa vida e abrimos a palavra todo dia, separarmos um tempo do nosso dia, minutos, 1 hora, mais ou menos, e nos dedicarmos em ouvir a Tua voz, em Te conhecer melhor. Ó Deus, que eu me dedique a isso e os meus irmãos também, e que a Tua palavra, ó Deus, traga esses benefícios transformadores na nossa vida. Ó Deus, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor dia e noite. Será como a árvore frutífera plantada à beira dos ribeiros. Ó Deus, nós queremos ser assim, queremos ser frutíferos. Queremos, ó Deus, ter alegria, queremos ter paz, queremos ter direção, queremos ter sabedoria, queremos ter uma vida transformada. Ó Deus, ajuda-nos, pela Tua palavra, levarmos a sério, nos debruçarmos nela e que ela seja o nosso alimento mais desejado no dia a dia. Ó Deus, são tantas as vozes como nós cantamos aqui hoje, mas que nós procuremos, entre muitas vozes, a voz do Senhor, pela Tua palavra. O Senhor falando conosco e transformando a nossa vida e a nossa história, para a glória do Teu nome. Deus abençoe essa igreja, que essa igreja nesse ano se apegue cada dia mais com a Escritura. Molde a sua vida na Tua palavra, Senhor. E que ela pregue a Tua palavra todo dia. E que vidas e mais vidas sejam alcançadas e salvas por meio dela. Ó Deus, abençoe cada irmão, cada irmã que veio aqui nessa manhã. Obrigado por esse culto, ó Deus, mesmo diante de problemas técnicos que nós tivemos. Nós Te agradecemos, Senhor. Te louvamos, e porque tudo foi superado, ó Deus. Nos dê direção, se há algo que nós podemos fazer em relação a esses panes, para que seja mudado isso, ó Deus. E abençoa cada família, abençoa os enfermos, abençoe a igreja, abençoe aqueles que estão desempregados, abatidos, os que estão aqui presentes, os que estão em casa. Abençoa cada um, Senhor, com o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos aqui e os que estão em casa, desde agora e para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando então o nosso culto. Dízimos e ofertas, aqueles que querem contribuir, podem pegar os envelopes aqui nas paredes e colocar lá no fundo ou lá em cima no gasofilácio. Durante a semana, proceder com transferência bancária com os dados que estão aqui, ou você pode achar esses dados nas nossas redes sociais. Precisamos muito da contribuição de todos, somos um corpo, somos a Igreja de Jesus Cristo, ou parte dessa igreja. A Igreja Batista somos todos nós aqui, e todos nós devemos participar, orando, servindo e também contribuindo para que essa obra cresça. Nós temos muito para fazer, a obra de Deus é vasta e nós precisamos muito da fidelidade, da contribuição dos irmãos, ok? O outro aviso é que nós estamos falando hoje sobre a palavra de Deus e nós recebemos materiais novos na nossa livraria. Começo do ano, muitas pessoas começam aquele plano de leitura bíblica, então às vezes lendo a Bíblia o ano inteiro, durante um ano, todo dia. Alguns usam devocionários. Que são os devocionários? São aqueles livrinhos com devocionais, com textos, com algumas reflexões e com texto bíblico para você poder então a cada dia ler a palavra de Deus e meditar. Então temos aqui alguns devocionários, como esse Pão Diário, que é um tradicional, né? Esse aqui de um grande reformador, né? O João Calvino. Temos aqui devocional para casais, você que é casado, recém-casado, já de longa data, de longa estrada,
você pode então começar a fazer devocional, tempo, hora silenciosa, né, como a gente falava antigamente, seu tempo de meditação na palavra, com o seu cônjuge. Tem outros aqui devocionários, temos Bíblias, principalmente a Bíblia, né? Precisamos ler. E os irmãos podem dar uma passadinha ali na livraria, você pode dar de presente para alguém, ou então você adquirir, para você colocar em prática aquilo que a gente tem trazido hoje aqui para você. A importância de você ler, meditar na palavra de Deus e que a palavra gere esses resultados na sua vida. Tá bom? Se você quiser nos conhecer melhor e você ainda não é membro, nos procure ali o Conexão, dê o seu nome ali, ou me procure o pastor Danilo na secretaria durante a semana. Nós vamos ter a Assembleia Geral Ordinária, não nessa quinta, na outra, então convoco a igreja, como presidente da igreja, a estarem todos aqui presentes. Teremos vários assuntos aqui para a igreja, além dos relatórios que nós trazemos, prestação de contas, nós vamos ter recebimento de novos membros. Se você ainda quer ser membro da igreja e não nos procurou, faça isso o quanto antes, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham todos uma ótima semana na presença do Senhor.